homossexual é condenada por Deus, a Bíblia e a homossexualidade. 2000 anos dizendo que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra, este espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas penetrado até nos lares de pessoas religiosas, nos institutos, nas nossas escolas, e a semente corrupta semeada sem vergonha com a maneira subtis e diabólicas nos corações humanos, por intermédio de cinema, do teatro, novela, da literatura imunda, da televisão e de tantos outros meios, de maneira que Deus chama pecado. Chama-se hoje de imoralidade moderna. Milhões de jovens formam suas concepção da vida ideal por aquilo que vem no cinema e lê nos romances e vem em filmes e novelas, para depois se encontrarem dificuldades, vergonha e remorsos. Atores, atrizes imorais e cantores são os heróis e heroínas desta atual geração. Os bailes também são muitas vezes lugares que geram imoralidade. Romanos capítulo 1, verso 26 a 32. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamando em sua sensualidade uns para com outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo entre si a mesma recompensa que convinham ao seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja e homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nestos infiéis nos contratos e afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte. De novo essa parte. Aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Errar por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. O Senhor diz. Mas no verso 32, o quais, conhecendo a Deus, tá vendo? Conhecendo a justiça dele, que é o Evangelho, mas preferiu a outra vida, são dignos de morte. Alguns dizem que a homossexualidade é uma questão biológica, genética. O indivíduo já nasce homossexual. Entretanto, nenhum cientista jamais provou essa tese, nem a ciência. Não existe um gene que determine que uma pessoa será homossexual. Os cromossomos XX determina que ela será mulher do sexo feminino e os cromossomos XY que será do sexo masculino, menino. Portanto, essa tese de que o homossexualismo é genético é uma falácia, é uma mentira. A palavra grega para sodomita é arsekoitai, significa homem que tem relação com outro homem, homossexual. A palavra também pode ter referências a ritos religiosos, assim como existiam mulheres que se prostituíram para ajudar a sustentar templos pagãos. Que homens mantivessem práticas homossexuais a fim de conseguir dinheiro para o mesmo objetivo. Não trará salário de prostituição nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A expressão de preço de sodomita, em outra versão, preço de cão, refere-se ao dinheiro que ele entrega ao homossexual em troca da relação. Os gregos chamavam homossexuais de knaidos, palavra grega, que também é derivada do latim, que deriva cão, lembrando o modo como os gays têm relação. E no último livro da Bíblia também fala que os cães não herdarão o reino dos céus. Os cães, tanto passivo como ativo. Se o homossexualismo
não é genética e comportamental, ele é praticado por uma pessoa que, por determinação genética, nasceu homem e mulher, mas se tornou homossexual por preferência, aprendida ou imposta. Como isso é possível, o ser humano é um ser social, vive sob influência de modelos e padrões que estabelece nas relações pessoais. Os psicológicos são unânimes em dizer que mais importante que a determinação genética para uma criança decidir sua preferência sexual é a maneira como ela é criada. Não há determinismo genético. Isso é uma questão de comportamento. O homossexual pode abandonar essa prática e tornar heterossexual, porque até a maioria dos homossexuais tem algum grau de atração pelo sexo oposto. A Bíblia afirma que as relações homossexuais são condenadas por Deus. Na linguagem paulina, o homossexualismo é uma torpeza, algo vil, abominável, repugnante, desprezível e imundo que traz juízo divino rigoroso sobre os que praticam tal imoralidade. A evidência máxima da degeneração humana por causa do abandono a Deus e do desprezo aos princípios das Escrituras que ele estabeleceu para uma vida saudável, plena e feliz. Na carta aos Romanos, Paulo fez uma declaração acerca da ira de Deus contra a impiedade de homens que, por meio das suas ações injustas, omitem a verdade a respeito dele. Romanos, capítulo 1, verso 18. A consequência de toda essa impiedade foi que Deus abandonou tais homens às suas próprias paixões. Portanto, as mulheres comuns haviam mudado o seu uso natural. Romanos, capítulo 1, verso 26 e 27. Ou seja, eles haviam abandonado a relação heterossexual, a propósito de Deus, para macho e fêmea, e passaram a se relacionar de forma ao contrária a Deus, homossexual. Deus mesmo diz na sua escritura: macho e fêmea os criei, crescei e multiplicai na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, de Deus o criou, macho e fêmea, e os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28. Enquanto a sociedade exercita a tendência de justificar certos pecados, que julga todos os pecados sem distinção, tais pecados revelam, em particular, a rebeldia existente no coração do homem. Não compete à sociedade terminar padrões da lei divina, ainda que a prática homossexual seja aceita por muitos, ela é condenada na Bíblia. Os homossexuais creem que seus desejos são naturais e que por isso podem expressá-la com liberdade. Contudo, Deus nunca incentivou ninguém a realizar todos os seus desejos. Se um desejo ofender as leis divinas, ele deverá ser completamente eliminado. Sodoma e Gomorra é o terceiro exemplo que o apóstolo Pedro nos dá do juízo de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E em Gênesis, capítulo 19. Está bem claro que a perversão sexual foi a razão principal pela qual Deus condenou Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu para nos dar o exemplo de como a imoralidade e a perversão sexual e o homossexualismo são perigosos. Desde o início dos tempos, essas práticas perversas têm abalado as estruturas da sociedade em que vivemos. Desde aquele tempo eles não estão acostumados com a imoralidade. Tanto é que eles pediram a Ló: nossa, que varões lindos, peça para que saiam para fora para que nós abusemos dele. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 a 11, está claro que nem os afeminados, nem os sodomitas, ou seja, nem os cães, passivos ou ativos. A Bíblia fala que os cães não herdarão o reino dos céus. A menos que eles se arrependam dessa prática abominável aos olhos de Deus, convertendo a Cristo, serão condenados a passar a eternidade no inferno, um lugar de pranto, dor e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 40 a 42. E Mateus 24, versículo 51. Se você conhece algum homossexual, diga-lhe que Deus deseja perdoá-lo em Cristo e se arrepender de seus pecados e abandonar as práticas homossexuais. Porém, se ele não estiver interessado na salvação, não cultive uma amizade profunda com ele, pois como Paulo recomendou,
como o apóstolo Paulo, não devemos associar. Como Paulo encomendou, não devemos associar com os desvassos e com os que se prostituem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Para não aprendermos seus maus caminhos e sermos influenciados pelos seus valores distorcidos. O que é homossexualismo? O que a palavra de Deus afirma sobre essa prática? O homossexualismo é um relacionamento ativo entre indivíduos do mesmo sexo. A palavra de Deus condena tal prática. Levítico, capítulo 18, versículo 22. E Levítico, capítulo 20, versículo 13. Levítico capítulo 18, versículo 22. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Sentimento perverso submetem os homens terríveis à escravidão espiritual, tornam-se incapazes de fazer o bem, transformando-os assim em escravos do pecado e do mal. Romanos capítulo 1, verso 28. Esta lista pode ser impactante, porém a honesta expressa a mais pura realidade. Qualquer resistência ao pecado parece anulada por busca incompulsiva pela liberdade total, com o propósito de obter desenfreadamente o prazer nessas situações gregas e nessas situações romanas. A palavra grega para sodomita é arsekoitai, que significa homem que tem relação sexual com outro homem. A palavra também pode ter referência a ritos religiosos, assim como existem mulheres que se prostituem, feiticeiras ou feiticeiros. Podem ver que a maioria dos bruxos, dos pais de santos, a maioria são gays, e quando não são, com o tempo vira. Que os homens, as mulheres que prostituem para ajudar a sustentar templos pagãos, é possível que não tivessem práticas sexuais a fim de conseguir dinheiro para o mesmo objetivo. Não trarás salário de prostituição, nem preçodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto que uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor o teu Deus. Deuteronômio 23, capítulo 18. A expressão de sodomita em outra versão, preço de cão, refere-se ao dinheiro que ele entrega ao homossexual em troca de relação com outro. Os gregos chamavam os homossexuais de knaidos, palavra também do grego, palavra grega, e do latim que deriva cão. A Bíblia mesmo fala que os cães não herdarão o reino dos céus, tanto ativo como passivo. Paulo aqui está exortando a igreja, porque muitos estavam tendo essa prática, mas não saindo da igreja. Infelizmente, hoje também tem pessoas em lares cristãos e pessoas que abandonam a fé em Cristo e vão para essas vidas terríveis. Deus nos abençoe. Esse foi o estudo que eu passei. Shalom, graça e paz.